Bom dia a todos. Desculpe pelo atraso momentâneo, a gente teve um probleminha técnico aqui. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês. A gente tem mais de 100 pessoas participando agora do nosso webinar. Estou eu aqui, Maurício Chapinotti, junto com Rafael Balanin, meu sócio da área tributária aqui do Vidigal Neto Advogados. E eu vou começar falando um pouquinho do Vidigal Neto. Vidigal Neto antigamente se chamava PVG, mudou de nome, nós mudamos a configuração das áreas e atualmente nós temos a área societária, a área de mercado de capitais e a área tributária. Estamos à disposição para ajudar nessas áreas em qualquer assunto que vocês precisem. Tá? Agradeço também a participação de outros colegas, outros advogados que estão participando. Muito obrigado pela presença. E vamos começar. Eu tenho alguns recados iniciais de ordem prática. O que a gente tem aqui é uma possibilidade de perguntas através do Q&A. Tá? O chat está desabilitado. Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem formular alguma pergunta em relação ao tema, mandem para o Q&A. A gente vai responder essas perguntas no final da apresentação. E se sobrar alguma pergunta que não tiver tempo para apresentar ou para responder, nós vamos respondê-las via e-mail, mandando isso para as pessoas que perguntaram. Tá? O material também vai estar disponível. Quem quiser receber o material, simplesmente encaminha um e-mail, a gente vai mandar via e-mail também. E se tiver alguma coisa da apresentação, alguma informação, alguma parte do estudo que vocês tenham mais interesse em aprofundar, a gente está à disposição para mostrar os dados, entrar em discussões específicas de caso. Fiquem à vontade, por favor, em contatar a gente. Bom, vamos lá. Um bom dia a todos aqui, o Rafael falando. Só avisando que eu vou ficar no controle aqui do Q&A, então, ao final, vou passar as perguntas para o Maurício, mas é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Obrigado, Bala. Vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui a nossa apresentação. É uma apresentação que tem mais ou menos 30 slides e a gente vai tentar fazer ela de forma breve e rápida para ficar dentro do tempo. Tá? O tema de hoje é a responsabilidade tributária dos administradores de fundo de investimento e, obviamente, uma visão mais prática do que o CARF tem dito em relação a isso. Tá? E para iniciar, a gente vai fazer uma breve introdução sobre fundos de investimento. Muitos de vocês já conhecem muito mais esse assunto do que a gente, porque vivem isso no dia a dia, mas é importante colocar alguns conceitos para poder aprofundar a parte da responsabilidade mais tarde. Então, no Brasil, os fundos de investimento são constituídos na forma de condomínio. Isso não é uma regra geral para fora do Brasil. Na verdade, é o contrário, é muito raro a gente achar essa configuração. Mas, no Brasil, além de não ter uma personalidade jurídica, os fundos têm um CNPJ e passa a ser um contribuinte. Eles podem ser abertos ou fechados, para fins tributários pode ser de curto ou longo prazo. Em geral, as carteiras são isentas e o investidor, ou cotista ou condômino, é quem investe no fundo. Dentro das pessoas, além do investidor, que possam ter alguma relação com o fundo, nós temos as seguintes pessoas: o distribuidor, o custodiante, o gestor, o auditor, mas o principal responsável pelo fundo é o administrador. E por isso que a gente vai focar nossa apresentação hoje na responsabilidade do administrador, que é um tema que vem sendo discutido no CARF com certa relevância. O número de casos vem aumentando e eu acho que tem interesse comum nesse tema. Eu vou falar brevemente sobre o CARF, só para a gente colocar em perspectiva. Essa forma de solução de conflitos que hoje existe no CARF, ou seja, de um órgão paritário de julgamento, colegiado, que está subordinado de alguma forma ao Ministério da Fazenda, agora ao Ministério da Economia, existe desde 1929. E veio sendo reformulado de acordo com as políticas e, obviamente, de acordo com o desenvolvimento da sociedade. E o CARF foi criado em 2009, unificando os 3 conselhos de contribuintes.
Hoje o CARF tem aproximadamente 110 mil casos em andamento e o valor em disputa no CARF é aproximadamente 550 bilhões. Aqui a gente tem esse dado aberto, esse é um dado que facilmente você acha na internet, mas é o mais atualizado, é o dado de maio de 2020. Aqui mostra justamente o valor de 550 bilhões e o número de casos aproximadamente 110 mil. Essa é a composição do CARF, esse também é o desenho que está na página oficial do CARF. O CARF tem 3 sessões, cada sessão tem as câmaras têm suas turmas, que podem ser ordinárias, especiais ou extraordinárias. Nós temos, consolidando isso, o Conselho Superior de Recursos Fiscais, que é o órgão colegiado que tenta uniformizar essas decisões. Dentro do Conselho também tem as turmas do Conselho Superior e o Pleno para uniformizar se houver divergência entre as turmas. Bom, vamos então ao relatório anual de fiscalização da Receita Federal, para introduzir o tema de uma forma mais prática. O que a Receita Federal tem feito em relação aos fundos? A gente sabe um pouco disso, mas é importante ter a informação oficial para podermos justamente saber o que está sendo discutido no âmbito da Receita e no âmbito da fiscalização, principalmente. Esse é o relatório, ele está disponível nesse site que aparece embaixo. E aqui eu peguei os dados gerais para começar a nossa conversa, porque mostra um dado muito interessante. O volume de casos envolvendo pessoa jurídica, autuações, foi mais ou menos de 30 mil autuações. Mas se olharmos até o próprio descritivo da própria Receita, eu não acrescentei nada a essas palavras, vocês vão achar exatamente esse quadro no documento que eu mostrei. O setor de serviços financeiros corresponde a 56 bilhões dessas autuações. Ou seja, 56 bilhões equivale a 30% do valor total. E em relação à comparação com os demais setores, só o setor industrial que tem um valor maior, com 58 bilhões. Mas olha o número de autuações. O número de autuações do setor financeiro é muito menor, são 162 autuações. Ou seja, no setor financeiro, que inclui também aí prestadores de serviço para os fundos e demais instituições financeiras, e é um setor bem amplo, mas o número de autuações é bem baixo, com um valor muito relevante. O que quer dizer? Que as autuações têm um valor alto. E é importante para a Receita Federal focar nessas autuações de valor alto. Eles mesmos colocam que é uma forma de gerar eficiência na tributação. Então, o setor financeiro, de forma geral, de serviços financeiros, está sempre na mira da Receita. Mais especificamente sobre fundos de investimento, no item que fala dos focos de fiscalização para 2020, no item 7.6, a gente tem especificamente falando de fundos de investimento e participações, e esse parágrafo aqui chamou muita atenção, porque ele não é a primeira vez que aparece isso nesse documento da Receita, tá? Esse é desse ano, mas em 2018 e 2019 também aparecia alguma coisa parecida com esse texto, mas aqui ele fala especificamente de planejamento tributário abusivo utilizando fundo de investimentos unipessoais. Isso já mostra o foco da Receita em relação principalmente à FIP e, obviamente, a qualquer planejamento tributário que ela considera abusivo em relação a fundos de investimento. Tá? Olhando para esse tipo de colocação formal, porque isso é um documento aberto, fica muito claro que a Receita vai focar em fundos de investimento e vai focar cada vez mais em fundos de investimento. E quem atua realmente no CARF não é mais a Receita. A Receita tem o papel de fiscalizar e autuar, mas quem atua de verdade no CARF é a PGFN. Né? A PGFN, por sua vez, tem esse documento que chama PGFN em números, que também mostra esses dados. Tá? E eu vou explorar um pouco esse documento para mostrar a visão da PGFN em relação ao CARF e o tema de fundos de investimento. Essa é a cópia exatamente da página que fala do CARF no documento da PGFN e mostra que a PGFN
evitou perdas fiscais no valor de 145,5 bi no último ano, ou seja, em 2019. E se vocês notarem, eles mostram as 15 principais matérias, os 15 principais êxitos da PGFN no CARF, né? E aqui estão eles, 3 desses 15 falam especificamente de fundo de investimento. O primeiro item é um alto grande de FIP, que fala em diferimento. O 7º aqui fala de fundo de investimento imobiliário, são 2 autos. E o item 13 lista 7 diferentes autos de infração, processos administrativos, na verdade, que são relacionados à FIP e o que ele chama de diferimento da tributação e do ganho de capital. E aqui eu vou fazer uma pausa para colocar em perspectiva tanto a atuação da Receita Federal quanto da PGFN. A Receita Federal, e obviamente o trabalho dela Receita, gerar fiscalização e autuar, às vezes abusa do poder de tributar. E, obviamente, a gente está aqui para controlar isso, o CARF existe justamente para controlar isso, para manter dentro da legalidade o direito do contribuinte também de ter o seu patrimônio, né? Porque tributar, em última análise, é uma licença em tomar o patrimônio privado que o Estado toma. Mas, durante esse período, a fiscalização tem mudado, inclusive criando ferramentas muito difíceis para quem usa planejamento tributário e fundo de investimento. Então, olhando de uma forma mais analítica essa informação, né, nós temos a Receita Federal questionando estruturas com FIP, olhando de forma abusiva, ou seja, olhando para um planejamento abusivo. E, além disso, a gente tem várias outras medidas, como CRS, a obrigação da Instrução Normativa 1680, a obrigação de prestar informações, do e-financeiro, a Instrução Normativa 1634 e 1729, que falam do beneficiário efetivo, ou seja, de você informar quem é o beneficiário efetivo, e jogando esse ônus, e principalmente esse custo de compliance para quem está atuando no mercado. E isso é difícil, muitas vezes, ponderar o que é válido e o que não é, mas existem limites legais para poder fazer esse tipo de push-down da obrigação de compliance. Enfim, nós temos uma situação hoje que a PGFN e a Receita Federal focam muito em casos grandes. Os casos, como a gente está vendo aqui, são de valores relevantes e eles vão continuar atuando e vão continuar fazendo esse tipo de approach no sistema financeiro, especificamente nos fundos e nos fundos que eles entendem que tem algum tipo de planejamento abusivo. Tá? Nós tivemos também a discussão em relação ao projeto de lei 10.638, que na verdade é uma extensão da medida provisória 806, para tentar tributar os fundos fechados e especificamente os FIPs e fundos fechados que têm um caráter de planejamento patrimonial ou um caráter mais unipessoal ou de grupo de pessoas também, né? E nessas discussões a gente teve também a discussão do que é o papel do gestor, o papel do administrador, e isso traz para a gente um certo desconforto, porque quando apareceu a medida provisória, muitos fundos e muitos contribuintes e clientes resolveram se antecipar à mudança legal e reestruturar e mudar a forma como normalmente essas estruturas são feitas. O que ocorreu foi que a medida provisória não foi convertida em lei, as pessoas se anteciparam e fizeram isso de uma forma tentando ser cauteloso, mas de fato hoje o que a gente tem é uma situação em que tem ainda alguns fundos que estão se beneficiando desse regime tributário mais favorável, especialmente de FIP, e tem outros que reestruturaram de alguma forma, e nesse cenário o projeto de lei 10.638 também está no foco da política fiscal, não só Receita Federal e CARF, mas aí mais ampla política fiscal brasileira.
Houve uma tentativa de incluir essa tributação na MP do Bolsa Família, a MP 898, que foi rechaçada, mas o projeto de lei continua lá. Tá? Andando, então, com as informações, desses 3 tópicos aqui, o valor histórico já soma quase 5 bilhões, o que já mostra a relevância e, obviamente, se a PGFN colocou isso no documento oficial como pontos de vitória ou de sucesso e êxito no CARF, eles são relevantes. E aqui a gente começa, com essa introdução feita, a gente começa a entrar no estudo em si. O que nós fizemos foi uma análise quantitativa e qualitativa dos dados do CARF, e nós usamos esse dado oficial, que está dentro da jurisprudência do CARF, e analisamos o período de 2000 a 2020, num total de casos analisados nesse período, ou casos referentes a fundos de investimento, de 372.049 casos. A palavra-chave que nós usamos de pesquisa foi fundo de investimento. Aqui cabe um certo cuidado, porque se você colocar fundos de investimento, ele já aparece um número muito menor. E o site do CARF não é o melhor site para fazer pesquisa, eles estão aprimorando e vem fazendo isso constantemente. E a amostra inicial que nós encontramos, com essa palavra-chave fundo de investimento, foi 395 casos. Aqui está a primeira página do estudo, e aqui, como vocês podem ver, nós dividimos por ano o número de acordos e segregamos o que efetivamente é fundo de investimento e dentro desses 372 mil casos e achamos esse número de 395. Em 2009, há uma divergência dos números. Vocês fizeram uma média aí, dá mais ou menos julgados, acordos do CARF, mais ou menos 17 mil por ano. Mas em 2009 aparece um número estranho, esse número de 72.155. E eu tive a curiosidade de mandar um e-mail para o CARF perguntando por que existe essa diferença e eles me explicaram o seguinte: 2009 foi o ano da criação do CARF e eles aproveitaram para pegar toda a jurisprudência que estava no Conselho de Contribuintes e as jurisprudências relevantes, eles fizeram o upload justamente em 2009. Por isso que aparece esse número como se fosse uma decisão de 2009. Mas isso não é um erro, não, é esse número mesmo. E o estudo em si levou em conta esses 395 casos, mas por impertinência temática nós já excluímos 365 casos. Por quê? Porque a grande maioria dos casos envolvendo fundo de investimento que a gente acha no CARF falam de fim social, Finor, Finan, Ficarte. São fundos de investimento não especificamente fundos de mercado, mas fundos que têm algum viés ou de investimento especificamente em algum setor, ou de desenvolvimento, no caso Finan e Finor, ou de benefício social, no caso do fim social. E nós afunilamos isso para análise de 30 casos. E esses 30 casos são os casos relevantes, é o que a gente trabalhou, a amostra que a gente trabalhou no final. E desses 30 casos, o número que chama muita atenção é que nos últimos 3 anos foram julgados 20 desses casos. Ou seja, do escopo que a gente analisou, dos casos relevantes e apropriados para uma análise dessa, dos 395, a gente achou 30 casos e esses 30 casos foram julgados recentemente, nos últimos 3 anos. Isso é um resultado direto dessa política que a Receita Federal, a PGFN, vem fazendo de fiscalização e, obviamente, de trabalho no CARF para poder gerar receita. O mote aqui é eficiência, ou seja, quando você tem um caso grande e você ganha, é muito mais fácil de gerar receita, com menos esforço administrativo. E aí, a pergunta, desses 30 casos, quantos casos são de FIP? E a gente tem aqui justamente metade dos casos. 15 casos são os casos de FIP. Dos 30, nós temos 8 envolvendo FI, Fundo de Investimento Imobiliário, 3 casos envolvendo FIA, 3 casos envolvendo Clube de Investimento, e aqui eu já faço uma ressalva, é um caso específico, a gente está falando
num caso de uma operação com ações bonificadas que foram entregues diretamente às pessoas físicas e depois aportadas novamente no fundo, ou seja, foi feita uma operação por fora do fundo, e aí houve também, no entendimento da Receita, um problema fiscal, porque o pagamento por fora não estava previsto. Então, é um caso específico. E esse último caso, que é de fundo de investimento, é um caso mais antigo, dizia respeito a investimento em dívida externa. É um fundo que investia em dívida externa, e nesse caso, especificamente, foi na mudança do regime, da criação do Come-Cota. Então, existia uma discussão muito grande sobre o que é renda variável e renda fixa, e nesse caso, o fundo entendia que era renda variável, porque é a dívida externa variável em dólar, e a Receita estava entendendo que era renda fixa. Esse é um caso antigo também, um caso único que aparece no nosso estudo. E aqui está o nosso quadro com o estudo. O quadro mostra os 395 casos. Se vocês notarem, há uma concentração de casos aqui embaixo, e aqui está a divisão. 30 casos divididos por matéria: FIP, FI, FIA, clube de investimento e um fundo de investimento no exterior, na verdade em ativos no exterior. Desses 30 casos, nós temos 20 casos julgados em 2018, 2019 e 2020. O que mostra que é uma tendência. Tá? É uma tendência por quê? Porque a Receita Federal está focando nesse tipo de planejamento, usando fundo e tudo isso que a gente mostrou aqui, que ela entende por ser um planejamento abusivo, e, obviamente, a PGFN segue o caminho da Receita e foca nesses autos e tem uma atuação no CARF em relação a isso. Tá? Muito bem. Mas, olhando para esse estudo, desses 30 casos, quantos casos tiveram a responsabilidade do administrador? E aqui é justamente o ponto que a gente coloca para poder trazer para o nosso estudo, para a nossa matéria, o que efetivamente gerou uma responsabilidade do administrador, ou seja, dos casos. A gente achou 13 casos, ou seja, 43% daqueles 30 casos incluíam a responsabilidade do administrador. E aqui nós dividimos também por matéria. Né? São 3 casos de responsabilidade do administrador para FIP, 6 casos para fundo de investimento imobiliário, ou seja, 20% daquele total de 30. Nos casos de FIA, não há nenhum caso de responsabilidade do administrador. Clubes de investimento, nós temos 3 casos também. E fundo de investimento, aquele caso da dívida externa, nós temos também um caso, aquele caso isolado. Muito bem. E desses 13 casos, quantos casos tiveram a responsabilidade do administrador mantida no CARF e quantos casos tiveram a responsabilidade afastada? Nós achamos aqui 9 casos em que a responsabilidade do administrador foi mantida, ou seja, 70% dos casos. Isso já é um indicador interessante, porque mostra que existe realmente uma tendência de manter os administradores nas decisões do CARF, pelo menos por enquanto. E aqui nós tivemos o cuidado de analisar qual é a base para manter uma responsabilidade do administrador. E se vocês notarem, nós temos aqui basicamente 3 argumentos principais. Primeiro, o artigo 124 do CTN, nós vamos analisar um pouquinho mais para frente o que ele diz, mas basicamente é o artigo que fala de interesse comum em relação à obrigação tributária. O 135, que é a responsabilidade pessoal do agente, quando o agente, por ação ou omissão, comete algum tipo de infração. E 77% dos casos, desses 13 casos que a gente analisou, são de legislação específica. Ou seja, muito cuidado com a legislação específica. Apesar dos autos combinarem esses artigos, obviamente, pela soma do percentual aqui, a gente não fez um percentual excludente. Né? Nós estamos incluindo os artigos porque, como vocês vão ver na próxima tabela, esses artigos são combinados nos argumentos do fisco. E é isso que nos leva justamente para a tabela. Esses são os 13 casos
que nós mapeamos e estudamos em relação à responsabilidade do administrador no fundo de investimento. E, de novo, nesse tipo de situação, a gente tem, se vocês olharem aqui no lado direito, o dispositivo legal que gerou essa obrigação. E vocês vão notar que, além daqueles artigos do CTN de interesse comum, responsabilidade pessoal, tem muita legislação específica. E aqui nós notamos uma outra coisa que é importante. Dos casos excluídos, lembre-se que foram 4 casos de 13. Dos casos excluídos, 3 foram de FIP e só 1 de FI. E esse fundo de investimento imobiliário aqui, no caso específico, teve uma análise prejudicada porque teve o provimento do recurso voluntário, ou seja, não foi nem muito analisado a fundo a responsabilidade do administrador. Então, olhando para esse quadro, o que a gente tem é um estudo mais abrangente, mais de foco qualitativo em relação ao que existe hoje no CARF. Obviamente, a gente tem ciência de outras operações e outras estruturas com fundo que estão sendo questionadas pelo fisco, algumas que ainda não chegaram no CARF, mas logo em breve serão analisadas pelo CARF, mas hoje a figura, o retrato que a gente tem das decisões do CARF é esse. E já que a gente está falando de decisões e responsabilidade do administrador, a gente tem que fazer uma passada por responsabilidade tributária. Obviamente, não vamos aqui exaurir o assunto, mas é importante mostrar para vocês o que tem sido argumentado nessas decisões. O artigo que a gente usa como previsão legal, na verdade, a legislação específica, é o artigo 121 do CTN. O artigo 121 delega esse poder à legislação ordinária, e a legislação ordinária pode transmitir essa responsabilidade para terceiros, que não sejam contribuintes. E é daí que deriva toda a tributação via a lei ordinária, medida provisória e outras coisas. O artigo 124 fala de interesse comum, há um comentário específico, porque a Receita não aceita a posição do STJ em relação ao interesse comum, e o CARF diverge com essa análise, em alguns casos ele aceita, em outros não. O artigo 134 também é mencionado, muitas vezes por conta da impossibilidade da obrigação, ou seja, o contribuinte não consegue pagar o tributo, por exemplo, porque ele não consegue nem gerar o DARF para fazer o pagamento, e isso pode ser aplicado também. E o artigo 135, que é a responsabilidade pessoal do agente, ou seja, o agente, nesse caso, quem atua através de ação ou omissão, gera um problema tributário, gera uma dívida tributária que está sendo discutida e também gera responsabilidade ao administrador. E aqui eu estou dando alguns exemplos de legislação específica, aquelas do 121, que a gente olhou e viu que esse é o argumento maior que tem hoje no CARF, atrelando a responsabilidade de administrador ao débito tributário. Aqui tem exemplos de legislações bem genéricas, né? 8981, 9532, a medida provisória 2189, mas o que tem sido muito usado, principalmente, por óbvio, nos casos de fundo de investimento imobiliário, é o artigo 4º da Lei 9779. E é importante frisar que esse artigo ele é específico, obviamente, por conta da lei, fala da tributação como pessoa jurídica, tem o artigo 2º da 9779, mas aqui há uma interpretação um pouco abusiva da Receita Federal em relação à obrigação e a responsabilidade do administrador em relação a isso. De qualquer maneira, ele é usado sempre que envolve um caso de fundo de investimento imobiliário, a Receita tem usado esse artigo como base, e como a gente viu naquela tabela, existe apenas um caso de fundo de investimento imobiliário em que o administrador foi envolvido e que ele foi posteriormente excluído, né? Na verdade, não foi uma exclusão, porque o julgamento ficou prejudicado, porque o recurso foi aceito. E aqui é importante a gente ressaltar também o 124, porque existe uma divergência, como eu falei no começo, da posição da Receita Federal e da posição do STJ. A Receita Federal, no parecer normativo COSIT 04/2018, fala que interesse comum se aplica em várias situações, inclusive planejamento tributário abusivo.
E se vocês olharem, esse é exatamente o termo que ele usa quando ele fala do foco de fiscalização em 2020, ou seja, a Receita Federal está bem alinhada no seu raciocínio de caracterizar planejamento tributário que ela entende por abusivo como um interesse comum e, com isso, conseguir incluir os administradores no polo passivo de qualquer demanda da Receita. Mas essa posição não é alinhada com o STJ. O STJ fala que não basta ter o interesse econômico, tem que ter um interesse jurídico. Ele usa, inclusive, o exemplo do caso do IPTU para quem é coproprietário do imóvel, ou seja, você tem que ter uma relação com o fato gerador de uma forma direta, não basta simplesmente o interesse econômico. E o CARF, em algumas decisões, ele tem respaldado o STJ, mas não tem um posicionamento firme do CARF em relação a isso. E agora a gente vai para as operações analisadas pelo CARF. Eu vou passar rapidamente pelo tipo de operação e, de novo, aqui a gente poderia fazer mais apresentações e webinars sobre cada uma das estruturas, cada um dos casos. O que a gente tentou pegar aqui foi justamente os casos mais importantes, os casos mais relevantes e colocar as operações de uma forma organizada. Então, basicamente, as operações de FIP envolvem, nesse modelo, uma holding, um grupo de pessoas, um investidor que tem uma sociedade objeto ou qualquer tipo de negócio. Nesse caso aqui, a interposição é através de um FIP. Muito cuidado com esse passo, né? Porque a contribuição no FIP precisa de um laudo, precisa de um valor de mercado, e isso é importante. Tem todas as questões relacionadas à FIP, de investidor brasileiro usando veículo no exterior, todo aquele cuidado de estruturas também com estrangeiros usando 3 diferentes grupos de cotistas, mas que consolidam no fundo num único cotista ou num único investidor acima. Isso não foi analisado ainda pelo CARF, mas a gente sempre que possível lembra que é uma operação de risco. E como não foi analisada pelo CARF, é difícil, inclusive, posicionar o risco, né? Mas o mercado conhece bem esse tipo de operação. A operação é simples, há uma interposição do FIP. Quando aparecer um adquirente, e aqui, de novo, o critério temporal é muito importante, porque se você não tiver um critério temporal adequado, ou seja, se você já assinou algum documento vinculante antes da criação do FIP e tudo mais, você diminui a possibilidade de defesa numa estrutura como essa. E quanto mais documentação, mais informação, preço certo, e isso estiver mais claro na documentação, mais difícil será o trabalho do advogado em tentar defender isso no CARF. Tá? Então, recomendamos de verdade que, se for usar uma estrutura dessa, que seja feita com um tempo adequado. E aí o adquirente compra do FIP a empresa objeto. Nesses casos, a gente, como tinha mencionado, são 15 casos dos 30 analisados. Por enquanto, nós não identificamos nenhum caso em que o administrador foi mantido no polo passivo, o que é bom, né? Por um lado, a gente está vendo que o FIP, as estruturas de FIP, pelo menos tenham cuidado de excluir os administradores. Tá? Mas também nós temos no final da apresentação algumas sugestões e recomendações, também temos que ter cuidado com isso. A segunda operação que aparece muito no CARF é o fundo de investimento imobiliário, que detém um imóvel, e aqui eu usei cores diferentes para delimitar os cotistas, porque o artigo 2º da Lei 9779 fala que, quando você tiver num fundo de investimento imobiliário um sócio do empreendimento imobiliário, ou um incorporador, ou um construtor do imóvel, que seja, e se ele ainda tiver mais do que 25% das cotas desse FIP, desse FII, desculpe, esse fundo de investimento imobiliário passa a ser uma pessoa jurídica. E aqui é interessante porque em todas as autuações que a gente viu de fundo de investimento imobiliário, existe a responsabilidade do administrador. E aí, muito cuidado com essa figura, porque quando a gente olha, tem 2 critérios aqui para você poder descaracterizar o fundo e tornar ele uma pessoa jurídica. Primeiro, um critério qualitativo, ou seja, tem que ser sócio, incorporador ou construtor. E depois, um critério quantitativo.
tem que ter mais que 25%. Então, sempre que tiver uma situação dessa, a recomendação é analisar com cuidado como o empreendimento foi colocado, qual a participação efetiva do cotista e, se possível, ajustar isso o quanto antes. A última operação que nós achamos foi justamente uma operação similar à operação do FIP, só que envolvendo FIA, que é Fundo de Investimento em Ações, e, de novo, são casos, poucos casos, são apenas 3 casos, na verdade são 2 operações, é uma operação envolvendo pessoa física e uma outra operação envolvendo 2 pessoas jurídicas, mas há uma discussão sim quanto ao valor de aporte do investimento da sociedade aberta, e aqui na sequência a fórmula é exatamente a mesma, o adquirente compra do FIA numa venda em bolsa essa sociedade e, portanto, você tem de alguma forma o diferimento, mas o que é importante notar nos casos de fundo de investimento em ações? Nesses casos, não houve a inclusão do administrador no fundo, mas teve sim a discussão, com profundidade, inclusive, da participação ou aceitação desses ativos com valor inferior ao cotado na Bolsa. Então, é muito importante que quem esteja atuando com fundo de investimento em ações tome esse cuidado. Por enquanto, nós não temos nenhum caso, mas o assunto já foi discutido no CAR. E aqui chegamos aos pontos de atenção. São pontos de atenção que a gente viu ao longo das mais de 400 processos que nós olhamos, mas, em especial, os 30 processos tratando de fundos que a gente viu. Muito cuidado com o status dos cotistas. Se o cotista é sócio de empreendimento imobiliário, no FII, como a gente falou, se ele é construtor, se ele, de alguma forma, é incorporador de empreendimento, se o FIP, por exemplo, um determinado cotista deixa de ser beneficiado com isenção, se a estrutura do FIP dá alguma margem para questionamento, ou seja, cuidado com o status do cotista. Depois, o segundo ponto, valor de integralização dos ativos. Esse valor de integralização dos ativos é importante, sim, e é sempre bom lembrar que é uma discussão grande e, em especial, esse último caso de FII, eu acho que funciona muito bem para ilustrar o que a gente está falando. Um outro ponto importante é o prazo, ou seja, o critério temporal aqui é importante porque o CARF vem usando o critério temporal como argumento, na verdade analisando, né, porque é a Receita que força isso, dizendo que não há propósito negocial, nem substância econômica, quando você tem já o comprador, por exemplo, de um determinado ativo já acordado verbalmente, por exemplo, numa situação dessa. Então, o prazo é muito importante. Cuidado com os prazos de entrada e saída de ativos do fundo. Eu já mencionei aqui propósito negocial e substância econômica, há uma longa lista de outros argumentos que a Receita usa para desconsiderar estruturas envolvendo não só fundos de investimento, mas também pessoas jurídicas, mas o importante é que a gente possa ter uma história para contar que faça sentido do ponto de vista negocial, econômico, ou seja, que não apareça simplesmente com uma estrutura que seja principalmente fiscal. Por exemplo, se você entra num FIP e diz que vai ficar no FIP, vende um ativo e, em seguida, resgata ou amortiza as cotas do FIP saindo, fica muito difícil para o advogado depois sustentar o propósito negocial dessa estrutura. E como os casos mostram, se você efetivamente faz um FIP para investir em outros ativos, outras PJs, outras pessoas jurídicas que recebem esse aporte, ações, debêntures e tudo mais, fica muito mais fácil sustentar que a estrutura ela tinha propósito negocial e substância econômica. Então, cuidado com a estrutura e cuidado com o tipo de movimento que a gente tem na estrutura. E cuidado também com as alterações na legislação e a interpretação dessas alterações. Porque, às vezes, a gente sabe a legislação, mas a interpretação começa a mudar. Eu posso citar aqui como exemplo as estruturas com 3 cotistas com menos de 40% lá fora no FIP. Essas estruturas normalmente têm um primeiro tier de empresas, o segundo tier que pode ser fundos também, e aí em algum momento tem um feeder que consolida. A posição sempre foi de um formalismo maior, ou seja, se você efetivamente tem essa separação, você poderia se beneficiar da isenção aplicável ao estrangeiro. Acontece que o mundo mudou.
e a gente tem um mundo agora muito mais transparente. Agora nós temos informações a serem prestadas pelas pessoas aqui no Brasil e por bancos e pessoas no exterior, e o Brasil troca informações. Nós vivemos claramente uma transparência fiscal global. O Brasil tem acesso a muita informação do exterior. Então, muito cuidado, porque isso pode mudar também a interpretação dessas estruturas e, obviamente, isso acarreta um problema para o FIP e talvez para o administrador também. E aqui encerramos, para poder abrir para as perguntas, com 7 recomendações. Tá? Essas recomendações são parte não só de uma análise tributária, mas também uma análise em conjunto com nossa área de mercado de capitais. Por quê? Essas recomendações visam proteger um pouco mais o administrador e ter alguns cuidados em relação à administração do fundo. Primeiro ponto, atenção à legislação específica e, em especial, à retenção de imposto de renda. Não precisa falar, mas é um ponto de atenção que mostra, pelo resultado da pesquisa, que vem sendo muito usada pela Receita Federal. Depois, especial cuidado com laudos e documentação envolvendo a avaliação de ativos. Tá? Isso é muito importante, principalmente em relação à responsabilidade do administrador. Clareza, o item 3, na segregação da atividade do administrador com aquelas conduzidas pelos demais prestadores de serviço do fundo, em especial o gestor. Ou seja, o administrador não pode se envolver na gestão do fundo, mas isso tem que ficar claro, principalmente na documentação e toda a troca de informação sobre gestão. O item 4, não participar do processo decisório do fundo e evidenciar essa ausência de participação, ou seja, que esteja claro no regulamento que não existe isso, pode ser uma exigência de comitê de investimento. Guardem, por favor, as atas, mantenham as documentações disponíveis, porque quando aparece a fiscalização, a gente precisa disso para poder mostrar. O item 5, um propósito negocial do fundo e sua continuidade. É bem interessante, pelas decisões que nós analisamos, quando o fundo não é usado meramente como um veículo, ou seja, o ativo entra e o dinheiro sai. A gente precisa ter continuidade no fundo. E quanto mais diversificado e mais usado o fundo posterior a qualquer tipo de planejamento, é melhor. Óbvio que o fundo tem, obviamente, demandas dos próprios cotistas em relação à liquidez e tudo mais, mas, nesse caso, pensando no administrador, é importante que você saiba o que vai acontecer com o fundo a médio e longo prazo. Item 6, manutenção de políticas internas claras dos temas indicados acima, principalmente quem é responsável por guarda e manutenção de documentos, execução das políticas e trocas de mensagem entre as pessoas. Isso é muito importante e serve como prova para a gente, numa fiscalização, poder mostrar para o fiscal que não existe uma participação do administrador, então não faz sentido colocar o administrador como corresponsável de uma autuação. E, por último, especialmente em relação ao fundo de investimento imobiliário, a gente pede que haja um acompanhamento em relação ao cotista em si, principalmente aqueles que têm mais que 25% do fundo de investimento imobiliário, tá? Porque isso pode gerar, como a gente viu, uma fiscalização e uma autuação, a gente tem visto isso no mercado, e na medida em que essa alteração ela é dinâmica, né? O cotista pode, no momento, ter menos que 25 e, de repente, um cotista sai e esse percentual sobe. Então, é muito cuidado quando você tiver naquele limiar dos 25%. Tá? Basicamente, são essas as recomendações que nós tivemos, é basicamente o que a gente tem para falar. Aqui eu vou abrir para perguntas de Q&A. Maurício, tem algumas perguntas aqui, uma até recorrente, perguntando se nós não identificamos casos de FDICs nesse estudo. Se a gente encontrou nessa busca que fizemos algum caso de FDIC. Nós não encontramos um caso envolvendo FDIC especificamente. Se você fizer a pesquisa por FDIC, você vai encontrar alguns casos no CARF em que o FDIC, na verdade, é participante de uma operação, ou seja, ele vende, compra crédito, e nesses casos ele é mencionado, mas ele não é parte e nem corresponsável desses casos. Então, olhando desse ponto de vista, nós não temos um caso de FDIC hoje no CARF
para mostrar como um exemplo do que seria uma responsabilidade de administrador no caso do FDIC. Tem também aqui mais uma pergunta, são algumas aqui a gente está filtrando, aquelas que a gente tem recorrência. Alguma novidade sobre o projeto de lei da tributação dos fundos fechados? Acho que é o 10638 de 2018. Como eu mencionei, esse é um projeto de lei polêmico, porque deriva das discussões da Receita com relação à tributação desse patrimônio que a Receita entende que é um lucro não tributável dentro das carteiras do FIP, principalmente, mas fundos fechados em geral. Mas, olhando na perspectiva política, nós passamos por um momento difícil, pandemia e tudo mais. Então, é uma discussão política grave e difícil no Congresso. O que a gente viu foi a tentativa do governo de incluir isso aí na medida provisória 898, né, tentando colocar como se fosse um jabuti dentro do projeto. E foi rechaçado, pelo menos nesse período a gente não viu mais nada. Mas o projeto existe, ele está lá e, obviamente, quando a gente escuta as pessoas falando sobre isso, a gente escuta rumores de que os projetos vão andar e que isso vai funcionar de uma forma, no futuro, quase inquestionável. Eu, particularmente, não tenho essa visão. Eu acho que a gente tem essa estrutura de fundo, não é simplesmente uma estrutura feita para planejamento tributário, você tem efetivamente uma forma melhor de investir através do fundo, e eu acho que, em alguma medida, a Receita está olhando para isso de uma forma errada, mas, enfim, é uma opinião muito pessoal. Tem também aqui a criação de um comitê de gestão reduz o risco de responsabilidade para os administradores? A criação do comitê de gestão, sim, mas a gente tem algumas ressalvas, né? Em especial, o comitê de gestão ativo, né? Então, voltando ao que a gente estava discutindo, a participação do administrador na gestão, ela não deve ocorrer, mas na medida em que o administrador tem um comitê de gestão e que esse comitê claramente tem pessoas qualificadas que tomam decisão, ele é ativo, ele participa efetivamente nas decisões, isso protege o administrador, porque você vê claramente quem é responsável pela gestão da carteira. E isso também, às vezes, não é prático de fazer e de montar, mas é uma recomendação que a gente tem. Criem um comitê de gestão e tentem fazer o comitê de gestão mais ativo possível e documentem isso, guardar principalmente a documentação do que pode ser feito. Tem uma outra pergunta aqui, vamos lá. Qual o intervalo que vocês consideram conservador entre saída e entrada de ativos dos FIPs? Não existe uma resposta fácil para isso, né? Porque não existe uma regra do intervalo que a gente pode cravar que a partir daquele momento não tem problema. Só para lembrar um pouco, e aqui eu vou entregar até um pouco da idade, né? O critério temporal na análise dos casos do CARF mudou bastante com um caso que envolvia a Ágil e que no mesmo dia o planejamento mostrava, a documentação societária mostrava, foi feito o aporte, a cisão e a saída do investidor. E aí, por conta desse planejamento, hoje em dia a gente tem muita discussão de critério temporal no CARF. Por quê? Obviamente, se você faz um investimento e você sai no mesmo dia, questão de horas, você sai desse investimento, obviamente, você não demonstrou nenhum propósito negocial, nenhuma substância econômica, você pode falar em abuso de lei, abuso de forma, um monte de outros argumentos para a Receita usar. Agora, pensando no caso do FIP ou de qualquer outro fundo que venha receber o ativo, o importante talvez não seja nem o critério temporal de entrar e vender, mas o que vai acontecer com o fundo depois, ou seja, o dinheiro vai ficar ali, vai ser reinvestido, o propósito do fundo existe. Nós temos um caso muito interessante que foi analisado aqui, em que existiu um planejamento patrimonial e sucessório num FIP, e o CARF reconheceu isso. Ele falou, olha, o FIP realmente existe,
por uma razão que não é simplesmente o planejamento tributário, é uma razão patrimonial, sucessória, ele tem todo um arcabouço de substância dentro do fundo que não invalida a operação da forma que o fisco coloca. Tá? Tem mais alguns comentários. Uma especificamente aqui falando do ato declaratório interpretativo 5, que envolve estruturas de FIP. A pergunta é se nós entendemos que essa orientação reduz os anseios do fisco ou que haveria uma tendência de classificar os planejamentos de qualquer espécie, mesmo que não dolosos, não fraudulentos, necessariamente como dolosos para lavrar os autos de infração. Ou seja, uma pergunta que a gente entende de que o fisco vai fazer a partir daí com relação a planejamentos envolvendo fundos, né? O que a gente vê em relação à posição do fisco, ela tende a ser sempre mais gravosa. E aí, eu estou falando de fisco de maneira ampla, mas obviamente isso depende muito de quem está fazendo a fiscalização, das metas internas, que obviamente a Receita Federal é muito cobrada por metas, e a gente entende isso, metas de fiscalização, de autuação e tudo mais. Mas quando isso passa um pouco do limite, a gente vê muitos casos com multa agravada, muitos casos colocando MPF, colocando crime contra a ordem tributária como uma coisa até comum, usando o embaraço à fiscalização para agravar a multa. Esse tipo de coisa, infelizmente, continua comum nas autuações que a gente vê. Talvez o ato declaratório coloque, esse mencionado aqui, o 519, coloque o fisco numa posição mais consciente em relação a isso. Agora, o que a gente viu até hoje nas decisões do CARF é que não existe essa ponderação. Tanto a Receita Federal quanto a Procuradoria, todas as vezes que conseguem um argumento para colocar força na responsabilidade solidária do administrador, eles usam. E aí, obviamente, em certa medida, a Procuradoria tem feito um trabalho talvez até melhor nesse filtro, porque já vem autuado para ela e ela, de alguma maneira, tem que reconhecer. Existem casos que, até julgados por unanimidade, em que é excluído e é claramente tratado como um absurdo. Agora, existem casos que o limite é muito próximo, e o que é doloso, o que não é, o que é gravoso do ponto de vista para fiscalização, para embaraçar a fiscalização, o que não é. Enfim, é uma discussão grande em relação a isso. Encerrando aqui, a gente tem mais alguns comentários a respeito dos projetos, de outros projetos de lei que também tentam alterar as regras de tributação de fundo fechado. A gente acha que não vai ter espaço para talvez tratar de todas aqui. A gente depois pode fazer uma conversa com as pessoas aí com os demais comentários. Acho que em resumo, acho que essas são as principais questões, Maurício. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a Fernanda. Oi, Fê. Opa, tudo bom? Tudo bem? Se você puder falar um pouquinho do lado da perspectiva do mercado de capitais, só para a gente encerrar, a gente tem 2 minutinhos, desculpa te espremer no tempo. Não, sem problemas. Acho que são breves considerações, né? Até também para não segurar o pessoal aqui. Acho que é importante reforçar com relação às recomendações que foram dadas no final da apresentação, né, que essas recomendações elas valem não só com relação à responsabilidade tributária dos administradores fiduciários, mas também quando a gente fala de responsabilidade administrativa perante a CVM e responsabilidade civil, né? Então, acho que é interessante compartilhar que nos últimos anos a gente viu uma movimentação das normas da CVM, né, da regulamentação da CVM,
focando na segregação de atividades e de responsabilidades entre o administrador fiduciário e os demais prestadores de serviços, né? É muito importante, então, que o regulamento dos fundos de investimento e os demais documentos a ele relacionados, que eles sejam claros com relação a essa segregação de atividades e responsabilidades. Especificamente, quando a gente fala do processo decisório pelos fundos de investimento, é importante que a documentação do fundo, ela defina como esse processo vai acontecer e a quem é atribuída a responsabilidade por esse processo decisório, né? Um exemplo aqui que eu dou, que é muito comum quando a gente fala de FIPs ou fundos imobiliários, é com relação ao lado de avaliação dos ativos, né? Eu entendo que não cabe ao administrador fiduciário, fazer um juízo de valor sobre os números que constam naquele laudo, né? A responsabilidade do administrador, ela está muito mais voltada a verificar e se assegurar de que o gestor, ele contratou empresas idôneas para fazer uma auditoria em relação àquele ativo e ao seu vendedor ou cedente, e que o laudo ele foi preparado por uma empresa de forma adequada, né? Uma questão que é muito frequente que a gente recebe dos clientes, principalmente que envolve tanto responsabilidade fiscal, administrativa, cível, na recepção de novos fundos transferidos por outros administradores fiduciários, né? E o que a gente nota é que muitos dos nossos clientes, eles possuem políticas e procedimentos internos, né, para fazer uma diligência quando eles recebem fundos novos, mas poucos registram e documentam a execução dessas políticas e desses procedimentos internos. Então, aqui, de novo, eu não entendo que quando um administrador recepciona um fundo novo, ele tenha que refazer a diligência que foi conduzida pelo gestor ou pelo administrador antigo em relação aos ativos que integram a carteira desse fundo. Mas ele tem que se assegurar de que o gestor e o administrador antigo conduziram uma diligência e de que ela foi conduzida de forma adequada, né? Inclusive por meio de solicitação de informações, esclarecimentos para aquele gestor e para aquele antigo administrador. E é importante que toda essa execução, né, desses procedimentos e essa solicitação de informações e de esclarecimentos, elas sejam documentadas e e essas informações, inclusive troca de mensagens entre o administrador e o administrador antigo ou gestor, sejam arquivadas junto com a documentação relativa àquele fundo. Porque são essas informações, são essa documentação que vão respaldar se um dia esse administrador vier a ser questionado sobre o cumprimento do seu papel, não como executor daquela política de investimento, mas como fiscalizador e como o responsável fiduciário para se assegurar de que aquela diligência estava sendo conduzida de forma adequada. Acho que são essas considerações que eu trago aqui no slide sobre as recomendações, puxando também um pouco para a parte de mercado de capitais, além da parte tributária. Obrigado, Fê. Bom, gente, a gente estourou o tempo, não sei se tem algumas perguntas aqui no Q&A, e como eu falei no começo, a gente não quer avançar no tempo. As perguntas que vieram via Q&A, a gente vai responder via e-mail. Quem quiser ter acesso a essa apresentação, basta mandar um e-mail pedindo, a gente vai encaminhar. Quem precisar de informações mais detalhadas sobre os casos, sobre as decisões, a gente tem tudo isso mapeado, tem um grande material sobre isso. E quem tiver qualquer outra pergunta em relação à área tributária, mercado de capitais ou societário, por favor, ligue para a gente aqui. A gente está à disposição. Foi um prazer imenso. Obrigado, Fê. Obrigado, Bala. E a gente se vê. Obrigado, gente. Um bom resto de dia para vocês. Tchau, tchau.